Salve, salve! Está no ar o videocast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversas sobre o mercado de gás natural. Eu, André Ramalho, recebo hoje uma convidada para falar sobre a visão de quem está ali no dia a dia comprando gás, um dos maiores consumidores de gás natural do Brasil, a Yara Fertilizantes. A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dessa empresa no Mercado Livre e suas perspectivas de consumo e substituição, eventualmente, de gás. Para isso, eu recebo hoje, então, a Lara Terra, que é gerente de energia da Yara. Seja muito bem-vinda, Lara. Ai, muito obrigada, André. Eu adorei o convite. Ter esse espaço aqui para nós, consumidores, contarmos um pouquinho da nossa jornada é essencial. Acho que vocês fazem um trabalho fantástico aí de Obrigado. trabalhar a simetria de informação do mercado, né? Eu confesso que todo dia de manhã olho ali a newsletter, saber o que está acontecendo, e realmente é um prazer estar aqui. Bacana. Então, não sem antes você deixar o seu like, pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar ligado naquele conteúdo que chega até você. Bom, para isso de conversa, Lara, a ideia da gente é começar, então, falar um pouquinho da... Yara é uma das maiores consumidoras de gás do país, né? Mas o quanto consome de gás, né? Em que processo, parte do processo produtivo, tentar entender um pouquinho do perfil de consumo do gás pela Yara hoje. Ah, excelente. Então, acho que o primeiro que eu vou começar falando quem é a Yara, né? Nós somos uma empresa norueguesa, uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes nitrogenados do mundo. Nós temos capacidade produtiva, acho que quase todos os países, todas as regiões, todos os países, estou exagerando, né? Mas assim, em todas as regiões. E o processo produtivo do fertilizante nitrogenado, ele depende do gás. Então, eu acho que o mercado de gás e o mercado de fertilizantes nitrogenados, eles são simbióticos. No Brasil, a gente tem uma planta de amônia que fica em Cubatão, e por a nossa dimensão ali, nós acabamos sendo um dos maiores consumidores individuais de gás do estado. Mas aí vou fazer só um parêntese, assim, para você entender a dimensão Sim. da Yara no Brasil e o que é a Yara em termos de consumo de nitrogênio, né? A nossa planta de amônia no Brasil é uma das nossas menores plantas. Então, você imagina, né? A menor planta da Yara no mundo tem um dos maiores consumos dentro do estado que tem o maior consumo de gás do Brasil. Então, nosso consumo global é realmente majestoso. Mas o consumo de gás hoje, ele é só como matéria-prima, só não, né? Mas é apenas como matéria-prima na produção de fertilizantes, ou vocês usam também como energético para alimentação de plantas, as outras plantas que não são de nitrogenados, por exemplo? Majoritariamente é matéria-prima. Então, a gente, hoje, 80% ali do consumo, ele vai para matéria-prima e cerca de 20% tem um consumo energético de caldeira. Mas, realmente, a grande maioria do nosso consumo, ele é destinado para matéria-prima, né? E aí, posso só explicar um pouquinho? Claro. Olha, eu sou economista, não sou química, mas vou falar um pouquinho de tabela periódica aqui, né? Então, assim, por que é matéria-prima, né? A gente produz fertilizante nitrogenado. E aí, a base de qualquer fertilizante nitrogenado é a amônia, que é nitrogênio e hidrogênio. E o nitrogênio a gente acaba capturando do ar, e o hidrogênio é a nossa matéria-prima, né? Então, assim, não é o gás natural que é a nossa matéria-prima, é o hidrogênio. E hoje, a maior fonte de hidrogênio para essa produção é a extração através de hidrocarbonetos. Então, pode ser gás natural, mas também pode ser carvão mineral, outros tipos de hidrocarbonetos mais pesados. Mas hoje, no nosso processo produtivo, em grande parte, de quase todo lugar do mundo, a gente usa o gás natural. Legal. Você menciona que a Yara é um dos principais consumidores de gás individual ali do estado de São Paulo, mas pra gente ter uma ordem de grandeza, assim, qual é o tamanho hoje desse consumo? Dá pra uma palhinha pra gente ir. Sim. A gente hoje tem uma capacidade máxima ali de consumo que gira em torno de 700 mil metros cúbicos dia. E aí, de novo, eu gosto de trazer um pouco de dimensão, né? Então, a nossa planta em Cubatão é 700 mil metros cúbicos dia, mas hoje uma planta de alta capacidade produtiva consome até 2 milhões de metros cúbicos dia. Então, é um pouco essa diferença. Então, é uma planta mais antiga, por isso que tem esse consumo menor, mas as nossas maiores plantas hoje consomem cerca de 2 milhões. E aí, uma outra curiosidade, assim, se a gente pegar o nosso consumo global de gás no mundo, ele deve ser ali mais de 60%, assim, em termos comparativos, quase 60%, 70% do consumo industrial de gás do Brasil inteiro, Entendi. sabe? Então, realmente, assim, gás pra gente é vida, né? É receita, é o que
nos ajuda ali a ter sustentabilidade financeira. Lara, a Yara, ela começa a atuar no Mercado Livre de gás. Isso tem, que 2 anos, 1 ano? Como é que tá hoje Nossa, Compartilha como é que foi essa jornada pra gente, né, gente? foi, assim, ela foi gradual, assim, a gente começou, na verdade, a gente começou no Mercado Livre não foi com gás natural, foi com biometano. Então, a nossa primeira parte da nossa migração aconteceu ali por volta de outubro de 24, quando a gente migrou parcialmente para o Mercado Livre com biometano. E ali a gente ficou 3, 4 meses no mercado parcialmente livre no estado de São Paulo, consumindo o gás da distribuidora e o biometano. E aí, em janeiro de 25, janeiro desse ano, né, a gente decide migrar todo o nosso portfólio para o Mercado Livre. Mantendo o biometano, obviamente. Então, a gente migrou tudo que estava ali com a distribuidora para o Mercado Livre e continuamos ali o nosso consumo de biometano com o nosso fornecedor. Então, foi uma jornada que foi em etapas, né? E aí, se você me permite trazer um pouquinho até de como foi interessante essa etapa, eu sempre trago ali nos fóruns que a gente vai sobre consumidor livre, a importância do parcialmente livre, sabe? A gente fez essa migração de um pequeno volume ali, posso falar, assim, nosso volume médio de biometano é 20 mil metros cúbicos dia. Então, você imagina para um volume de 700, não é muito pequeno, né? Mas foi o que foi essencial para o nosso aprendizagem, assim, para saber qual nota fiscal ia vir do sistema de distribuição, para a gente se preparar. Então, para além da migração com biometano, que eu acho que foi, sinceramente, muito nobre, eu acho que a gente aproveitou esses 3 meses para refinar ali os nossos processos, para ter um melhor entendimento, para fazer essa migração maior do todo do nosso portfólio. Legal, então só para entender, né? Cubatão, essencialmente, né? A gente tá falando, ela consome biometano, primeiramente, no Mercado Livre, como parcialmente livre, depois, nessa virada de ano aí, passou aí pro gás natural também no Mercado Livre, né? E hoje tem 100% do seu consumo nesse ambiente de contratação, né? Não, exatamente, é isso. Tá. A gente começou dessa forma. E pra gente ter uma ideia, vocês montaram uma trading própria? Como é que foi pensado isso internamente na companhia, né? Ou vocês recorreram à assessoria para fazer a transição? A assessoria fui eu e mais uma pessoa. É uma assessoria interna. Então, a gente não tem uma trading própria, mas aí eu vou, assim, trazer um pouquinho, uma etapa antes, assim, do que foi importante, né? Assim, como eu te falei, a Yara, ela consome mais da metade ali em termos de gás do consumo industrial total do Brasil. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas a nível global que já passaram por tudo do mercado de gás possível. Assim, os meus pares na Europa participaram da liberalização do mercado europeu. Então, às vezes eu vou discutir gas release, o meu par, ele participou do gas release na França e me traz ali, não, aconteceu isso e isso. Então, eu me sinto uma privilegiada, em primeiro lugar, por ter tido esse nível de conhecimento interno que me auxiliou ali a fazer essa jornada. A gente, então, tem ali a experiência tanto de liberalização de outros mercados, então a gente está no mercado europeu, está no mercado americano, mas também a gente tem experiência de mercados mais fechados, mercados estatais, mercados que estão parcialmente ali liberalizados. Então, isso tudo, esse olhar, esse benchmark interno que a gente tem, nos auxiliou a planejar ali a nossa migração. E também foi um balizador de risco. Então, eu debatia muito com os meus pares lá fora para, olha, esse nível de migração, às vezes penalidade, o que você acha dessa, assim, qual que é o risco de eu tomar essa penalidade? Então, eles foram realmente assim, a assessoria que nos auxiliou. Para além deles, eu também contei muito com players de mercado, né? Então, a gente foi construindo conhecimento. Se eu tentar trazer um pouquinho da nossa jornada, né? A gente adquiriu o Cubatão em 2018. E a tese sempre foi de que, assim, naquela época já existia ali a perspectiva de migração. Então, quando a Yara adquiriu essa planta, ela já
previa ali uma migração para o Mercado Livre. A gente foi trabalhando de forma proativa o mercado, então se a gente for olhar uma jornada da migração, ela não começou em 2024, nem começou em 2025. Ela começou no momento de aquisição da planta. A gente foi estudando, eu entrei na Yara assim, quase agosto de 2020, e na época eu entrei em agosto e eu lembro que quando eu fui contratada assim, olha, setembro nós estamos migrando com gás boliviano, que não aconteceu. Mas enfim, a gente foi ao longo dessa época, então assim, eu lembro que os players que estavam falando de gás boliviano na época trouxeram, por exemplo, uma visão ali, como que é o transporte da TBG. Então, foi muito... Um acúmulo de experiências. Exato, Ali, né? Acho que é isso. Assim, a gente não contratou uma consultoria, mas a gente teve indiretamente diversas consultorias, seja internamente com o conhecimento que a gente tem in-house, seja externamente com os próprios players que queriam nos auxiliar e também sendo nossos fornecedores. Sim, legal. Você botou aí, né, que é uma jornada que começa lá em 2018, quando vocês fazem a aquisição da planta. Mas o que deu conforto, que fez vocês se sentirem que a hora era, de fato, né, propícia ali no final do ano passado, né, para fazer a migração? Acho que teve, assim, teve muitos movimentos, sabe? E aí, se eu for pensar essa jornada de 18 para frente, eu confesso que se lá em 2020 a gente tivesse migrado, eu não tenho certeza se a gente teria sido bem sucedido na nossa migração. Porque um fator crucial que, para mim, é hoje uma chave do sucesso é o conhecimento da demanda. E a gente não tinha a nossa demanda nas nossas mãos naquela época. A gente começou a ter mais conhecimento da nossa própria demanda. E assim, é óbvio que eu conheço o volume que a planta consome. Mas o que eu falo de conhecimento de demanda é saber o seguinte: se o equipamento X quebra, eu consumo mais ou menos gás. Qual que é a probabilidade desse equipamento quebrar e eu ter uma exposição X ou Y de gás? Então, isso a gente só adquiriu ali para final de 23 início de 24. Então, esse eu acho que foi um fator ali que levou a gente a migrar um pouco mais para frente do que a gente imaginava. Então, um fator interno de conhecimento. Mas ele não foi o fator principal. Acho que a gente, se tivesse as condições de mercado, a gente iria, talvez iria apanhar um pouquinho ali, mas iria da mesma forma. O que para mim foi ali, então, o que virou a chave, né? Mercado, primeiro. Então, se você pensar ali, e aí, para mim, tem muita diferença estado a estado. A gente está no estado de São Paulo e a Comgás, ela manteve um portfólio de gás competitivo por muito tempo. Então, quando a maior parte das distribuidoras do Brasil tiveram ali um pico de gás, de contratos de gás, ali na virada da crise. Isso, crise do GNL, início da guerra da Ucrânia. O portfólio da Comgás, ele segurou a um preço mais baixo. Então, você não tinha um incentivo financeiro tão grande como em outros estados que, sei lá, começou 16% do Brent. 16,75%. É isso. Brent, né? E a gente estava lá numa faixa de 11,6%. Então, imagina, você migrar 11,6% e errar, eu não sei se eu estaria aqui conversando com você. E o que o Mercado Livre, claro que é uma experiência que não está em curso, né? Não tem nenhum ano completo ainda de migração, mas o que você já o que deixou já de lição aprendida, né? Para pós e para ensinamento também mais doloroso, eventualmente. Não sei, quero ouvir. E economia, né? O que tem representado em termos de economia para vocês também essa migração? Eu vou começar com a economia e depois eu falo das lições aprendidas e dos benefícios gerais do Mercado Livre, né? Então, hoje a gente estima ali nossa economia média em torno de 10% em relação ao que a gente tinha de portfólio com a distribuidora, né? Custo final do gás, inclusive. Sim, tudo, transporte. E a gente tem uma visão de custo total, né? Então, assim, eu não olho preço e transporte e molécula. Eu olho a condição contratual que eu tinha antes para a condição contratual que eu tenho atualmente. Isso faz muita diferença porque, assim, eu falo com todos os fornecedores que começam a conversar com a gente, quero ser fornecedor da Yara, quais os critérios, né? Pra gente, assim, óbvio que o preço do gás é extremamente importante, né? 80% do custo variável da amônia é gás, então é sobrevivência, realmente. Mas
para além do custo do gás, tem toda uma condição de flexibilidade que é necessária para o tipo de operação que a gente tem. Então, quando eu olho ali a economia, eu não olho só o preço da molécula, transporte e distribuição no cativo versus isso no livre. Eu olho toda a condição que eu tenho de penalidades, de flexibilidades, para compor esse ganho, né? Então, sim, temos um ganho, acho que um ganho expressivo, e ele é um dos maiores benefícios, mas não é o único benefício. O que eu vejo ali de tanto lições aprendidas e benefícios do mercado de gás? Eu me sinto, nesse momento, dentro do mercado de gás. E eu brinco que eu sinto o mercado de gás pelo meu WhatsApp atualmente. Então, eu sei se tá long ou short pelo tanto de mensagem que eu recebo. Igual, tá um marasmo o setembro, sabe? Falei, ixi, o que aconteceu? Foi térmica. Aí, daqui a pouco, chega o final do mês, Lara, gás, como que vocês estão aí na operação, querem gás? Então, isso é uma coisa que você não tinha no mercado cativo. Para mim, os 11,6 era quase uma mística, né? O 11,6% do Brent é isso, você faz o seu o que facilitava o orçamento, né? 11,6% do Brent, aquilo ali o ano inteiro, faça chuva, faça sol, tenha térmica ou não, era aquilo. Hoje, o mercado livre, e eu acho que e não é o mercado livre, é a liberalização do mercado, traz essa visão de oferta e demanda. E, para mim, isso é o maior ganho que o Mercado Livre vem trazendo. Para além dos ganhos para o consumidor, é realmente você desatrelar o preço a uma precificação fixa, histórica, XPTO, com fundamentos que até hoje a gente não entende, assim, por quê, para você começar a ver fundamentos de oferta e demanda. E quando você começa a ver fundamentos de oferta e demanda dentro da precificação, você começa a pensar a sua estratégia comercial em relação à oferta e demanda. Então, antes, vamos lá, quando eu estava na distribuidora, o que eu preocupava para pensar no ano seguinte? O que eu vou conseguir, talvez, negociar de flexibilidade ali naquele contrato de basicamente adesão? E qual que é a projeção do Brent câmbio que eu vou usar para passar o ano? O preço do gás subiu, o preço da amônia caiu. Ai, gente, não tenho nada, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu ficava ali presa ao que o cenário externo me trazia. Contrato rígido, né? Enfim. Exato, e uma precificação rígida, porque era 11,6 se tinha demanda térmica, se estava GNL barato ou caro, era aquilo. Hoje, está mais na nossa mão e na minha mão ali, pensar uma estratégia de alocação de portfólio, de como a gente vai atuar nesse mercado em relação à oferta e demanda. Então, uma inovação que a gente tem hoje, assim, e a minha equipe está ali, o desafio deles do ano que vem. Eu quero começar a mapear a demanda termoelétrica. Eu preciso, porque se eu for deixar um pouquinho do meu portfólio do spot, eu quero saber o que o ONS está planejando na programação mensal de operação, porque isso pode afetar se eu estou indiretamente ou diretamente exposta ao spot, isso pode afetar minha precificação final. Antes, eu preocupava com a demanda termoelétrica porque eu também gerencia energia elétrica, mas uma coisa não conversava com a outra. Vamos tentar entender um pouquinho. É isso, né? A Yara hoje já é um player relevante no mercado de spot, né? A gente percebe que tem feito suas operações ali, pelos dados públicos mesmo da NP, né? Mas queria entender como é que hoje vocês têm pensado essa gestão. Estou entendendo que vocês têm um contrato firme, né? E para um determinado volume do consumo e deixam uma parte exposta ao spot para complementar, conseguindo, enfim, precificação melhor. É isso, basicamente. Sim, e aí vou contar um pouco da nossa, assim, a nossa história no spot, sabe? Que ela teve uma parte intencional e teve uma parte não intencional. Então, quando a gente fez a migração, e aí, antes de falar, contar um pouquinho do contexto do mercado de fertilizantes no Brasil versus rentabilidade, né? Então, hoje, no preço de gás atual, o custo de produção de fertilizante nitrogenado é margem negativa. Então, assim, você tem um custo mais elevado variável do que a precificação da amônia no mercado spot. Então, esse é o contexto. Neste contexto, o que a gente pensa, né? Então, assim, eu vou construir uma planta nova, né? Eu vou usar a minha capacidade na máxima capacidade? Não, a gente acabou reduzindo ali, a gente contratou a nossa capacidade de produção
migração na mínima possível. Então, assim, o mínimo que eu preciso produzir, dada a minha necessidade da planta. Essa foi a nossa estratégia ali para 2025. E aí, que a gente, assim, como que eu imaginava que a gente ia entrar no spot? Primeiro eu ia pensar, eu vou testar o spot, mesmo que o preço talvez não seja tão competitivo, eu vou fazer, sei lá, 1 metro cúbico um dia para testar o spot em julho. Essa era a teoria. E a nossa ideia é assim, se o preço spot for competitivo, eu posso aumentar a minha capacidade de produção. Então, eu vou acessar o spot para aumentar a capacidade de produção. E aí, agora a expectativa versus realidade, né? No dia 1 da nossa migração, teve uma parte da planta que a gente usa ali para balanço energético, que ela começou a ter um problema de confiabilidade. A gente foi o primeiro dia já necessitando de mais gás que a gente contratou. Então, a gente entrou no Mercado Livre, entrando no spot. E desde então, essa demanda operacional, que eu chamo ela dessa forma, ela existiu do dia 1º de janeiro até hoje. Então, a gente acabou fazendo operações no spot quase todos os meses por uma necessidade operacional. E tivemos algumas oportunidades também, porque a gente viu uma dinâmica de mercado diferente, que trouxe preços mais competitivos e que a gente também conseguiu, em alguns momentos ali pontuais, usar também o mercado spot para aumentar a capacidade produtiva. Certo. E vocês acham que hoje o mercado spot de fato está maduro o suficiente? A gente vê alguns agentes do mercado começarem a falar em criação de balcão, né? Até as transportadoras colocando lá a plataforma, né? De comercialização, enfim, tem uma perspectiva de colocar aí para frente. Tão maduro o suficiente para isso ou é um mercado que ainda tá engateando? Eu acho que ele é um bebê ainda na minha visão, sabe? Porque o que eu acho que favoreceu o mercado spot esse ano? Uma baixa demanda termoelétrica. Então, você girou liquidez. Sim. Porque você tirou um grande consumidor spot de gás. A gente ainda não testou o spot com uma demanda termoelétrica média alta. Então, acho que o teste realmente do que vai ser o spot... Para mim, tem 2 testes que o spot tem que passar. O primeiro o mercado spot conviver com uma alta demanda termoelétrica, uma média demanda termoelétrica, que aí a gente vai ver o que é liquidez mesmo. Como foi em 21, por exemplo. Exato, acho que se a gente tivesse... Vamos lá, se eu jogasse o meu horizonte temporal de migração para 21, será que eu ia conseguir gás para o meu nível, para minha demanda operacional? Sabe? Então, assim, são incógnitas que eu acho que a gente só vai conseguir entender no mercado spot quando de fato acontecer. Então, para mim, esse primeiro teste do mercado spot tem que acontecer. E uma outra incógnita que eu vejo é ali a própria Petrobras. Porque ela não está no mercado spot. E assim, eu acho que foi assim, muito bom ela não participar, porque se ela participar, ela vai ser o mercado spot, né? Ela não vai ser, ou não vai ser o mercado spot. Então, eu não, assim, não tenho detalhes, não conheço, mas eu sei que eles não estão ali na frente do mercado spot. Não são eles que estão driveando o mercado spot. Se eles entrarem, se ou não, enfim, como eles vão, ou até como eles vão construir os contratos deles de flexibilidade, eles podem também alterar essa liquidez de mercado spot. Então, acho que só passando esses 2 testes, que eu acho que a gente vai ver, assim, acho que a gente vai começar a ter um pouco mais de maturidade do que é este mercado spot de verdade, né? Hoje, eu acho que a gente teve, assim, esse ano, acho que foi um bom ano, a gente viu que é possível, viu que transações são interessantes, mas a gente ainda não teve, para mim, um teste definitivo do que é liquidez do mercado. É interessante. E deixa eu perguntar, hoje o volume firme, né, assim... Vocês são contratos de longo prazo ou não, né? E aí eu acho que foi uma desmistificação que a gente começou do mercado na nossa primeira migração. A gente já tinha opção de contratos de menos, assim, de 1 ano com a distribuidora. Então, esse era o nosso standard. E aí, a minha premissa básica era, eu só vou para o Mercado Livre se eu tiver todas as condições melhores que eu tenho com a distribuidora. Então, para mim, e aí, assim, acho que, André, tem que fazer um disclaimer bem grande ali
do que é bom para mim, não é bom para um ceramista, não é bom para uma siderúrgica, não é bom para um vidreiro. Então, vai do perfil de consumo, vai do perfil de né? consumo de cada um. Então, assim, não, então o bom mesmo é ter contrato de 1 ano? Não necessariamente. Você tem que entender a sua relação custo variável de gás, custo variável de produção total, as suas demandas, o seu perfil de risco e volatilidade para você endereçar o que é bom ou não em termos de horizonte temporal de contrato. Então, para a gente, aí, voltando para o nosso caso, para a gente, contratos de muito longo prazo não fazem sentido se o preço for o que o preço é hoje. Por quê? Porque hoje, se alguém for produzir amônia nos Estados Unidos, e que vários produzem, paga vamos pôr $3 o Henry Hub, mais 50 cents de transporte, R$3,50. Então, como que eu vou fazer um contrato de longo prazo em que a molécula, assim, hoje barata está em torno de 6, que é o dobro de lá, sabe? Eu vou travar minha competitividade ao triplo, ao dobro do preço dos Estados Unidos. Então, neste contexto, a gente demandou, assim, foi uma demanda nossa. E aí, muitos players falaram, não oferto contrato de 1 ano. Eu falei, infelizmente, eu não tenho interesse em contrato que não seja de 1 ano. Eu acho que foi uma quebra ali inicial de paradigma pra gente do 24 pro 25. Eu confesso que em julho, quando eu conversei com a minha VP que fica na Noruega, falando sobre isso, ela tá assim, a gente vai no contrato de 1 ano, eu falo, olha, eu tenho medo da gente não receber propostas. Isso em julho de 24. E a gente ia falar, depois eu falei, acho que tem muita gente que quer a gente aí no portfólio e está disposto a customizar. E aí a gente viu esse movimento. Esse ano a gente ainda fala, beleza, já que 1 ano dá, eu acho que eu quero desafiar um pouquinho mais para ver o que é produto, sabe? Porque uma coisa que eu sinto falta um pouco também, assim, a gente falou do mercado spot, né? Mas o que é o mercado spot? É uma transação de um dia, uma transação de uma semana ou uma transação de um mês? A gente veio, assim, vem tentando entrar um pouquinho numa visão, eu quero comprar gás para daqui a 2 meses. Não existe uma precificação de M+2 hoje no mercado bem definido, ou pelo menos eu não entendo esse fundamento. O que eu vejo é que ele tende para o 1 ano, sabe? Mas se no mercado líquido, no mercado spot, você tem uma relação um pouco mais líquida ali, mais dinâmica entre o preço do dia, o preço da hora, o preço do dia, o preço do mês, e o preço do mês mais 1, mais 2, mais 3. Então, aí voltando até naquele seu ponto, né? Assim, o mercado spot está maduro para ter uma bolsa? Se eu não consigo pensar numa precificação diferente para daqui a 2 meses, que não diferencia para 1 ano, o que vai ser essa curva, né? Bom, então vocês estão, nesse momento, pensando já na renovação de contrato, né? Melhor, né? Na aquisição 26 para frente, né? Eu tô imaginando que o contrato de vocês vence agora no final do ano, é isso? Sim, a gente acabou de lançar ali a nossa nosso bid, né, para contratação do nosso portfólio, que eu vou chamar um pouco de portfólio firme de 26, né? O que é isso? Eu vou descobrir. Vou descobrir ali. Tô na expectativa, quem sabe, uns 5% do Brent aí, né? Hoje tá em quantos? 6, falou? $6 milhão de BTU foi uma conta que eu fiz. Nossa, 6... Perguntar 6 do Brent eu acho que eu acho que os próprios produtores iam me ligar, você não quer vender seu 6% do Brent, não? Mas assim, a gente tá... a nossa expectativa para o ano que vem é que ele seja melhor que este ano. É isso que eu ia te perguntar. O ambiente hoje de mercado sugere que as condições estão mais favoráveis para o lado do consumidor do que no passado. Sim, eu acho que é um bom momento de contratação. E aí, um pouco, vou fazer um parêntese, assim, do que foi o 24 para o 25 e como está sendo o 25 para o 26. Eu lembro que o 24 para o 25 tinha uma expectativa de mercado de uma alta demanda termoelétrica, assim, lá para setembro e outubro, existia uma grande expectativa de um aumento de demanda termoelétrica para 25. E aí eu vi um pouco de muitos players talvez segurando o portfólio. E aquilo ali
E você tinha um horizonte de migração, acho que o 24 foi bem interessante, um ano bem interessante, assim, de você ver o início dos fundamentos de oferta e demanda. Então, eu senti, assim, e aí eu tô... não tem nenhum lugar escrito isso, é tudo meu feeling baseado no que a gente teve de experiência. Então, o que eu senti é isso, teve um pouco de segurar ali, um pouco de portfólio, e a gente tinha uma data... quase todos os consumidores tinham uma data limite de migração. Então, pra gente eu precisava mandar tudo pra Arcesp, acho que até dia 31 de outubro, eu não lembro exata a data, mas eu tinha o X de outubro, eu tinha que estar pronta com a espada na cabeça, né? Exato. Então, assim, eu lembro de várias discussões ali, eu fiquei, acho que, vários dias, até 3 horas da manhã, discutindo com a Noruega, vamos, não vamos, vai, é isso, a data é isso, ou vai ou racha, né? E aí, nesse período ali, a gente viu, e aí quando virou essa data, que eu falo que é a data da maioria dos consumidores, o mercado, acho que aí já tá... novembro, você começa o período úmido, acho que teve uma confluência ali de frustração de portfólio versus frustração de demanda elétrica, que começou a criar os parâmetros do 25. O que eu tô vendo agora de 25 para 26? Que este ano foi um ano... não posso falar que é sobre oferta? Não posso falar que é uma sobre oferta. Mas eu acho que foi um ano de baixa demanda termoelétrica, como o início de produção de Rota 3 ali, então uma melhoria da produção nacional, que gerou talvez um reequilíbrio ali do preço para algo um pouco melhor. Assim, não é muito melhor, mas um pouco melhor. Então, a minha expectativa para os preços de 26 são substancialmente melhores que o 25, mas eu espero. Então, inclusive, se alguém estiver me ouvindo e vai colocar proposta, eu quero 5% do Brent. Sabe? Então, brincadeiras à parte, mas assim, é um pouco da expectativa ali da gente ter um preço menor. Agora, qual que é a minha preocupação nesse meio termo, né? O que vai ser a demanda termoelétrica, porque a gente aí tá já tendo bandeira vermelha, o modelo de precificação do PLD tá com mais averso a risco. Então, o que vai ser, mesmo se a gente tiver as mesmas condições hidrológicas ano que vem que a gente teve hoje, será que a gente vai ter o mesmo comportamento de despacho termoelétrico que a gente teve? Não sei. Legal. Vamos falar um pouquinho de biometano também, né? Você mencionou que houve o início de uma transição, assim, digamos, né, do gás para o metano no planta de Cubatão em 24. Que entendeu os próximos passos, né, do que a área está pensando em termos dessa descarbonização das suas operações via o gás renovável? Sim, acho que a gente fez a gente começou esse projeto em 2021. E eu falo que é quando tudo era mato, assim, a gente foi uma ideia que a gente construiu aqui muito Brasil para a Noruega, assim, globalmente a gente nem imaginava a rota ou a gente nem considerava, a gente até imaginava, mas a gente não considerava a rota do biometano como uma rota de descarbonização factível para as nossas operações, porque a gente precisa de escala, precisa de alta demanda, então a nossa rota prioritária ali era sempre o hidrogênio verde através da eletrólise e a própria captura e armazenamento de carbono usando o gás natural. E aí a gente começou ali a estudar o potencial, trouxemos esse conceito ali, olha, tem um potencial interessante no Brasil, pode ser uma rota interessante e, acima de tudo, né, diferente de todas as outras rotas tecnológicas, que é o CCS e a eletrólise, o biometano, ele tem, para mim, uma grande vantagem para o nosso perfil, que é você poder escalar paulatinamente, sabe? Eu não preciso, assim, se eu for para eletrólise, eu tenho que virar a planta, é uma nova tecnologia. Se eu for para captura de carbono, eu não vou capturar 20 mil metros cúbicos equivalentes de CO2, não, eu vou capturar a quase 95% ali da minha geração. Então, você não tem o espírito do teste da demanda antes de você mudar para a rota tecnológica. E o biometano tem. Então, foi nesse espírito ali que a gente começou, mas a gente começou sem nem saber como que era o atributo do biometano, o atributo ambiental, qual que era a intensidade do carbono do biometano que a gente estava adquirindo. E aí foi de 21 até a implantação da planta, né, que nosso parceiro nessa jornada foi a Raízen, até a implantação da planta deles, uma jornada de aprendizado deles, da gente, de como a gente ia utilizar isso. Então, isso foi ali a nossa jornada inicial. E aí, nesse meio termo, a gente começou a pensar, e aí, quais são os próximos passos? Idealmente, sendo bem honesta, a gente
tenho a intenção, se eu pudesse descarbonizar 100% da minha planta de Cubatão usando biometano, eu descarbonizaria. Então, assim, qual a sua ambição? Talvez qual o seu sonho atualmente, né? Descarbonizar 100% da planta utilizando biometano. Mas aí, qual que é a realidade? Hoje, a gente tem uma dificuldade de escalar esse volume para além do que a gente já fez por uma questão de custo e demanda, sabe? Que é um pouco que eu sempre trago esse ponto ali quando a gente fala de transição energética, prêmio verde, porque, assim, não tem como a gente pensar as cadeias fragmentadas, sabe? Então, se o custo de produção do biometano ele é maior que o gás natural e você precisa de um prêmio, ok, eu vou lá e consigo fazer 20 mil metros cúbicos dia, talvez com um deslocamento de preço entre biometano e gás natural. Numa proporção pequena. Mas para eu dar um passo maior, eu preciso que o meu cliente também reconheça que eu tenho um custo adicional e que eu preciso repassar para a cadeia. E aí o cliente do meu cliente, então... E aí acho que esse é um pouco o momento que a gente está vivendo agora. A gente tem interesse, a gente hoje encontra uma dificuldade de escalar esse volume em relação ao patamar de custo que a gente está vendo de biometano hoje. O próprio gás natural ganhou competitividade, né, nos últimos meses aí, né? Eu imagino. O gás natural, né? Sim. Teve aqui a do Brent, né? O gás veio um pouquinho para baixo. Imagino que esse comparativo aí com o biometano tenha em um momento dificultado também. Sim, eu acho que foram dois fatores, assim. Porque se você pensar lá em 2021, a gente começou... Eu comecei a falar biometano na Yara no dia que eu entrei na Yara, em agosto de 20. E aí, o preço... O que era o preço de gás natural da agosto de 20? Então, quando a gente tomou o risco do biometano, existia um grande gap. Mas foi ali quase uma operação teste, sabe? E aí, o que aconteceu de lá para cá? A gente viu uma escalada do preço do biometano, que foi em algum certo momento acompanhada pela escalada do preço do gás natural, só que agora o preço do gás natural tá caindo e o preço do biometano continuou naquele patamar. Então, assim, se antes, assim, vou falar, não é valores reais, tá? Mas vamos pensar um gap hipotético. Se antes eu tinha um gap hipotético de $2 milhão de BTU, se o gás caiu $4, eu tô com um gap de 6. Então, assim, aí como que eu convenho... E aí, assim, olha a situação da indústria nacional. Então, assim, como que você consegue repassar esse custo, esse reconhecimento de atributo? Porque, assim, se o biometano, na nossa produção, ele gera um produto. Então, eu consigo aproveitar o atributo e gerar um produto. Ou, assim, para um outro consumidor, ele talvez consiga reduzir algum tipo de emissão escopo 1, que eu acho que tem uma dificuldade pelo próprio protocolo de GHG, mas ele tem ali uma pegada de, talvez, descarbonizar a frota. Mas, para os produtos, então, como que o meu cliente reconhece a redução de emissão de um produto na contabilização dele, sabe? É aquela discussão da emissão escopo 3, que ainda não tá, assim, todo mundo tem meta de escopo 1, escopo 2, e a escopo 3 está ali ainda... com seus desafios, sabe? Então, acho que esse é um pouco do desafio nosso. Olha, de alguma forma, vocês sentem o mercado voluntário de biometano sendo pressionado em termos de precificação pela criação do mandato de biometano agora do combustível futuro? Isso é uma realidade que vocês têm vivenciado? Assim, eu acho que a gente só vai entender o que vai ser esse mercado regulado versus mercado voluntário quando realmente implementar. E aí, assim, a gente vê o novo decreto, a gente viu várias melhorias que a gente estava muito preocupado, assim, qual que era a minha preocupação número 1, né? Assim, um canibalismo em cima do meu contrato, porque se não houver um desconto dos contratos voluntários já comprometidos, e se você tiver uma meta agressiva, a chance de vir alguém bater na porta do meu fornecedor, olha, eu preciso de Segob, e aí o que ia acontecer, né? Então a gente acha que assim, o mandato ele já vem corrigindo alguns fatores. Agora, que vai ser esse mercado voluntário? Eu acho que o mandato também melhorou ali aquela questão do próprio agente... eu esqueci o termo que eles usam exatamente, não sei se é regulado, mas o agente obrigado, né? Acho Obrigado, que agente obrigado a ele poder passar, né? Porque eu acho que anteriormente ele tinha que comprar E aposentar. Então aí, com certeza, o mercado voluntário ia acabar. Agora que ele pode repassar, você vai ter assim, acho que vai ter... O mercado voluntário vai depender
da intenção dos obrigados. Então, se a maior parte dos obrigados entenderem que eles querem aproveitar o atributo ambiental, acho que você vai ter um esvaziamento do mercado voluntário, porque dificilmente você vai ter um volume suficiente para os dois mercados, né? Ou numa escala acelerada que atenda os dois mercados. Se houver um maior desinteresse, eu tenho mais interesse em comercializar o atributo do que apropriar para minha própria produção, pode ser que o mercado voluntário se desenvolva. E aí, para mim, tem um agente-chave nisso, né? Que é a Petrobras. E, assim, se você olhar todos os agentes obrigados, qual é a empresa que realmente tem condição de se apropriar maior do atributo? É a própria Petrobras. Então, isso acho que, assim, eu não tenho uma visão, o decreto vai ter mais, vai gerar mais volume para o mercado voluntário ou não. Acho que vai depender muito da Petrobras, de como ela vai pensar o seu posicionamento no mercado obrigado. Então, se a gente pensar num saldo do que foi o decreto, ao final das contas, saiu melhor que estava previsto, né? Ah, sim. Assim, acho que eles tinham... Se eu resumir nossas preocupações, uma era essa. A segunda era exatamente o que eu falei também, de não ter a possibilidade de repassar o atributo. E a terceira era a possibilidade de duplicidade da contabilização do atributo ambiental. A gente tinha muito receio da possibilidade de emissão de Segob e Cebio. Acho que o Brasil, assim, para mim, o Brasil na transição energética, falando de biocombustíveis, ele tem que ser mulher de César, sabe? Então você tem que ser honesto e parecer honesto. Então qualquer brecha geraria um certo receio da gente poder utilizar o próprio Segob, sabe? Então, se isso era possível, talvez a gente não... Assim, eu não tenho essa resposta porque a gente nem chegou ainda a discutir isso com a nossa matriz. Mas acho que seria muito difícil a gente conseguir pensar o Segob como um certificado que a gente utilizaria se essa brecha de eventuais duplicidades do atributo, eu sei que tem uma polêmica se isso é ou não duplicidade, mas pra gente, a gente não aceita, assim, o atributo ele não pode ser, ele é um atributo ambiental, ele não pode emitir CBio. Então, a gente ia ter esse medo. Então, agora, eu acho que o decreto, ele tem umas redações mais generalistas, a gente tem que interpretar algumas questões, delega muita coisa para a ANP, mas a gente vê uma melhoria desses pontos que eram pontos que nos preocupavam. Mas hoje a Yara considera tá ali mirando, né, perspectiva futuro, tanto a molécula quanto o Segob? A gente tá esperando para ver. Tá bom. Acho que é isso, assim. A gente tem que esperar a regulação finalizar pra gente entender, sabe? Legal. Lara, vamos falar um pouquinho sobre perspectiva de demanda futura, né? É uma pergunta que eu gosto de fazer pros convidados, consumidores aqui, qual é aquele preço mágico, né? Pra gente destravar a nova demanda, né? Por gás natural no país. E aí, pensando... Yara, né, dentro do processo produtivo de vocês, imagino perguntando tanto em nível de novos investimentos em projetos de Greenfield, como até ocupação da demanda, da capacidade ociosa também, né? Tá. O preço mágico, ele não é mágico, ele é até, assim, pro nosso caso, ele é bem fácil, sabe? É o preço que me permite ter um custo variável abaixo do preço da amônia. Então, esse é o preço mágico. E é um preço que me permite competir com os players globais. Então, o mercado de amônia, o mercado de ureia, o mercado de nitrato, ele é um mercado globalizado. Eu não posso ter o preço do gás natural no Brasil. Eu tenho que ter um custo de produção de amônia no Brasil que me permite competir com a amônia do Oriente Médio, dos Estados Unidos, e que, assim, a única barreira que eu tenho em relação a essa competição é a própria... geografia, né? A própria movimentação desses produtos para dentro do nosso país. Então, qual que é o número mágico? Depende do custo da amônia, mas assim, até sempre tem essas pesquisas, vira e mexe a gente se depara, o MME fez essa mesma consulta, como representantes ali do setor de fertilizantes, qual que é o preço que atrairia mais novos investimentos e qual que é o preço que destravaria a nossa capacidade ociosa. Hoje
assim, no curtíssimo prazo, eu tenho uma visão muito mais aberta ou mais definitiva sobre o que vai destravar a minha capacidade ociosa. Se você pensar, hoje eu tenho ali, que é o que eu eventualmente oferto para o spot, é uma flexibilidade de quase 200 mil metros cúbicos dias. O que faria que essa flexibilidade virasse uma demanda permanente, né? Um preço ali, hoje, menor que 8, entre 8 e 7 dólares milhão de BTU numa firme, numa condição na porta da minha fábrica. Que aí que é outra. Quer dizer, mas a molécula é 6 e o transporte é 2 e a distribuição é mais 2. Então, assim, no final, o computo de tudo sempre atrapalha, né? Mas, enfim, esse seria um patamar de destravamento de capacidade ociosa. E eu acho que, assim, pra gente, acho que até no geral do químico, a gente tem muita capacidade ociosa hoje no país, que com um custo um pouquinho mais baixo, já seria competitivo o suficiente para a gente usar a nossa capacidade ociosa. E aí você não consegue pensar em incremento de demanda sem você começar a ter a utilização da sua capacidade ociosa, né? Qual que é o preço para um investimento futuro? Aí é muito difícil, sabe? Aí eu não tô falando aqui como Yara, tô pensando assim, vou sair do ponto de vista da empresa e pensar no setor. Então, vamos lá. Se você é um player global de fertilizante, onde você pode pôr sua fábrica? Em qualquer lugar. E a ureia, que é fácil de mover, a amônia, ela tem uma complexidade do midstream. Mas a ureia, você pode produzir na China e trazer para o Brasil. Você vai pagar o frete. Então, o que vai fazer com que um player de fertilizante global ou nacional coloque sua planta no Brasil e não naqueles países que têm custo de gás extremamente competitivo? É uma condição em que a próprio frete, assim, o custo frete global e custo frete interno bloqueiem a competição. Então, assim, o 2, é o 3, é o Henry Hub? Não necessariamente. Ele pode ser um pouco mais elevado que o Henry Hub, mas ele não pode ser 8 dólares milhão de BTU. Porque o bloqueio geográfico ele não vai ser suficiente para me dar uma margem suficiente para pagar os investimentos e ainda ter uma margem positiva de produção, sabe? Então hoje pode... E por isso que não é um preço, né? Ele pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, depende muito da condição global do meu produto, sabe? E como é que ela tá olhando a perspectiva do leilão de gás da União com oportunidade de competitividade? Provavelmente escorregou para o 26, né? Assim, a gente não tem um posicionamento ainda, tá, André? Sabe, a gente vai bidar no leilão. Eu acho que o leilão, primeiro ele precisa se configurar, né? E aí, assim, qual que é a minha questão do leilão de gás da União? Volume, né? Assim, eu não tenho os números na ponta da língua, mas eu lembro que hoje a capacidade, o gás disponível da União é 300 mil metros cúbicos dias, né? Então, assim, não chega na metade da minha planta. Então, se eu vou bidar, se for, sei lá, Agente, Braskem e CSN, acabou. Assim, vai ser 10 metros cúbicos para cada um. Então, não tem um volume suficiente ainda para gerar ali um driver de mudança ali para o patamar industrial. Acho que pode sim trazer algo interessante, mas é um volume ainda pequeno. Então vou olhar na perspectiva dos projetos que estão entrando ali. Eu lembro de uma curva, sei lá, chega a 3 milhões em 2028. Então tô falando aí de, sei lá, 2 anos. Então, será que eu consigo... Será que é essa que vai ser a oferta? Porque aí 3 milhões a coisa começa a ter mais possibilidade de se dissipar, né? E aqui já por quanto tempo você sustenta esse pico também, né? Exato. Então, assim, 3 milhões mesmo, assim, porque ele tá baseado numa produção futura, né? Será que eles vão conseguir ofertar a projeção? Eles vão ter Então, acho que o leilão de gás da União, assim, como a gente vai se posicionar no leilão vai depender de como ele for configurado, se ele vai ser configurado realmente para a indústria ou não, e aí a gente vai entender as condições. Mas o que para mim é uma base ali de posicionar ou não? A condição contratual que eu vou ter que ser comprometida sabe? Então, se eu tiver que ter um contrato de, sei lá, 15 anos de compra de gás com take or pay de 90%, não sei se faz sentido.
eu vi falar, nós vamos tentar $8 milhão de BTU na porta da planta. Mas vai que, assim, se a amônia bater $200, $8 milhões de BTU é margem negativa. Então, como que eu vou bidar 90%? Então, acho que a configuração geral, se for para a indústria, acho que eu vejo uma complexidade de você conseguir moldar condições contratuais que sejam flexíveis, mas que também obedeçam ao princípio de que é um gás da União, e tem um princípio social por trás, para além da indústria, né? Na visão de vocês, qual seria o modelo ideal para funcionamento do desenho? Olha, eu não tenho um modelo ideal, mas assim, o que eu acho que seria interessante? Que seria quase uma opção de compra, sabe? Eu acho que a indústria ela pode ofertar um desejo. Então, assim, eu quero essa capacidade, eu posso ajustando minha capacidade ano a ano. Por quê? Assim, tem coisas que não competem à nossa projeção. O cenário geopolítico é bem complexo. Então, se você tiver uma virada ali de termos macroeconômicos que atinjam a nossa produção, eu tenho que ter a opção de, talvez, sair deste contrato, sabe? Então, essa, para mim, é um princípio básico. E, óbvio, ter um preço competitivo. E ele um preço competitivo na porta da minha planta. E aí a dificuldade, né? Assim, eu vi falando, $8 na porta da planta. Como que você vai equalizar isso? Porque a minha tarifa de distribuição é diferente da tarifa de distribuição de quem está na Bahia. De onde esse gás vai sair? Como vai ser a tarifa de transporte? Então, se eu for olhar só molécula, talvez, assim, eu acho que deveria ser só molécula, porque é muito difícil você equalizar tudo isso no leilão, a não ser que você traga algum tipo de subsídio para o gás da União, para todo o setor, assim, para toda a cadeia. É difícil você equalizar o que é o preço de referência desse contrato, né? Agora, a Yara teria interesse, eventualmente, de participar para demanda nova ou existente? Hoje, assim, demanda existente. Acho que... E aí, não vou falar como Yara, tá? Vamos lá, voltando ao setor. Demanda nova. Que quando você constrói uma planta de fertilizante, você não está pensando nos 5 anos. Você não está pensando, vou construir uma planta em 5 anos e se der ruim eu vou lá e vendo ela, sabe? Não é essa a lógica de um investimento. Então, como que o leilão de gás da União vai conseguir ancorar expectativas de longo prazo? E aí, independente se é Yara, se é siderúrgica, se é papel celulose, acho que essa é o grande mote ali, né? Que é fundamento do mercado, né? Exato. Então, assim, porque, então eu vou ter esse gás a $7 durante 10 anos. E o que acontece no ano 11? E se esse gás for para $15? Se eu tiver um excesso de demanda termoelétrica, um short de GNL, eu quebro, sabe? Então, assim, o que vai acontecer para fazer essa decisão de investimento? Mas, objetivamente, Yara tem interesse em algum projeto Greenfield ali, por exemplo, fala-se muito do Triângulo Mineiro, né? Eu não tenho como comentar isso, a gente não tem, assim, não tenho nenhuma informação, não conheço, assim, temos ou não interesse sobre esses volumes. Tá bom. Lara, a gente estava falando sobre perspectiva de ganho de competitividade do gás, né? E que não basta olhar só a molécula, né? A gente tem que olhar também para os outros segmentos ali da composição do preço final do gás. Estamos num ano decisivo, né? É um ano de discussão da revisão tarifária das transportadoras. Passamos aí também recentemente por uma penca de revisões tarifárias da distribuição. Como é que vocês têm olhado essa perspectiva aí, fora molécula, né? Sim, a gente é muito vocal na nossa visão de custo de gás, né? Assim, a gente antes ouvia muito, o problema é a molécula, o problema é a molécula. Não, para mim o problema não é a molécula. A molécula é um dos problemas. A gente tem, para mim, um problema de competitividade de molécula, mas temos um grande problema de competitividade de infraestrutura, transporte e distribuição. Se eu olhar todas as plantas da Yara no mundo, a planta que tem o maior custo de infraestrutura de gás no mundo é o Brasil. E não é uma diferença, 5 centes, não. É uma diferença de $1 milhão de BTU para $2 de milhão de BTU. Então, a gente tem um problema, para mim, e aí eu vejo, o Brasil precisa endereçar o Plano Nacional de Fertilizantes, precisamos ter mais fábricas de fertilizante nitrogenado. Sem resolver essa desvantagem competitiva, que para mim é os custos de infraestrutura de gás no Brasil, você não vai conseguir, porque mesmo que eu falo para todo mundo, mesmo que me dê a molécula de graça, hoje, na minha planta, eu vou pagar $4 milhão de BTU para ter acesso a essa molécula, se o cara me der o gás. $4 milhão de BTU é o dobro do preço do gás no Canadá.
Então, assim, e aí, né? Então, hoje, para mim, a gente tem um problema e as revisões, eu acho que o que está sendo proposto ali de revisão metodológica da estabelecimento da tarifa do transporte é um primeiro gate ali para a gente começar a endereçar esse problema. E as revisões tarifárias da distribuidora, enfim, elas poderiam ser um instrumento de endereçar esse problema. Hoje eu tenho uma certa dificuldade de ver isso, porque a gente convive com um padrão de custo de distribuição muito alto. E aí, vou pegar esse gancho aqui só para falar um pouco sobre essa questão de desvantagens competitivas da indústria nacional quando você compara internacional. Vou fazer o frame no setor de fertilizante, né? Em nenhum lugar do mundo, uma indústria de fertilizante que consome a gás em alta pressão, ela é obrigada a se conectar na distribuição. Porque a distribuição, conceitualmente, ela é um serviço que reduz a pressão do gás para entregar para o atendimento da demanda local. A gente, em todos os lugares, em todos os países, a gente se conecta ao transporte. Então, o que isso... E aí, voltando para o cenário brasileiro, assim, de como você perde competitividade já na chegada. Você é obrigado a se conectar na distribuição. Eu tenho algumas hipóteses ali se realmente existe essa obrigação, mas existe uma interpretação que essa é a obrigação. Sendo obrigado, eu já tenho uma desvantagem energética, porque se eu consumo gás acima de 40 bars, eu vou ser obrigada a levantar essa pressão dentro da minha fábrica. Eu poderia ter uma economia de energia, uma economia de processo, uma economia de equipamento, se eu já acessasse o transporte direto e não tivesse que fazer essa elevação de pressão. Ok. Mas não é só isso. Eu convivo com um custo de distribuição extremamente elevado que faz com que o próprio negócio de produção de fertilizantes se torne inviável, porque, assim, no nosso caso, por exemplo, que a gente está no estado de São Paulo, hoje, depois da revisão tarifária, a gente vai pagar 1,6 dólares milhão de BTU. Poxa vida, se o cara instalar a planta dele na Colômbia, a gente tem planta na Colômbia, o custo de transporte lá é 1,5, o transporte. Então, assim, a minha distribuição no Brasil é mais cara que o transporte na Colômbia. Então, como que você pensa ali, assim, qual que é os planos da Yara para a produção de fertilizante no Brasil? Como que a gente pensa nisso se eu tenho alguns gargalos regulatórios que minam um pouco a competitividade quando você olha um cenário de investimento global, sabe? Então, hoje, para mim, custo de infraestrutura, e aí eu bati um pouquinho na distribuição, mas assim, transporte também. 2 dólares milhão de BTU, na Europa é 0,5. Então... E há uma expectativa esse ano em torno da discussão sobre a base regulatória de ativos das transportadoras, mas uma primeira leitura, assim, é um processo que ainda está no seu início, mas uma leitura que as tarifas, a tendência é de alta, né? Ciclo, né? Sendo bem sincera, André, eu não faço a menor ideia. Assim, isso que é também... olha que dificuldade assim, eu acabei de fechar o ciclo de planejamento. Uhum. Mas a minha expectativa, ou porque eu ouvi, assim, se você não fui lá checar ativo por ativo, nem consigo ter essa análise crítica, né? Mas a minha expectativa era que são ativos depreciados, que tiveram baixíssimo nível de investimento nos últimos anos. Então, se eu tenho uma infraestrutura, sei lá, tem 30 anos, se eu pegar um cenário de depreciação de 30 anos, a maioria desse ativo não estaria depreciado. Então, a minha base de ativo não seria pequena, sabe? Então, se a minha base de ativo seria pequena, eu não teria uma tarifa mais baixa. Aí, de repente, já começa assim, mas aí tem a frustração da questão da demanda termoelétrica, tem alguns ativos que foram depreciados. Então, como que você pensa o que vai ser? Eu tô falando do que a gente está agora contratando gás para 2026. O que vai ser minha tarifa de transporte de 2026, sabe? E também estamos vindo da conclusão do processo de revisão tarifária da Comgás, né, de São Paulo, que é a principal área de influência de vocês, né? Qual foi o saldo aí na visão do consumidor para essa... A gente foi bem vocal ali na revisão tarifária, em todo o processo dela, desde a estrutura tarifária, porque a gente entende assim, que um estado tão dinâmico, com o maior consumo de gás do Brasil, tem uma estrutura tarifária bem deficitária em relação à lógica econômica, sabe? Em primeiro lugar, assim, todo estado que tem produção de fertilizantes tem uma tarifa específica de fertilizantes. São Paulo não tem. Os estados, eles tentam acomodar a lógica do condomínio às lógicas de elasticidade, demanda e realidade econômica. A gente sentiu um pouco isso ali na revisão tarifária.
Hoje, assim, a gente está feliz que houve uma redução. Eu tinha uma preocupação de haver um aumento. Então, assim, hoje teve uma redução, a gente calculou algo em torno de 20%. Já é algo positivo, dado uma expectativa... Redução dos investimentos. Da redução da tarifa. Então, da tarifa, não, o investimento não caiu. Investimento, assim, eles tiveram uma proposição de investimento, eu lembro que na casa de 12 bilhões de reais, mas como teve uma série de ativos depreciados, aquilo ali, o saldo deu... E foi o saldo da base, né? Porque o consumo de São Paulo vem caindo desde 2014, não vem subindo. O consumo total de gás, ele vem declinando. Teve uma redução, acho que pra gente é importante ter uma redução, mas, como eu te falei, muito aquém da nossa necessidade, muito aquém da expectativa, porque 1,6 só de distribuição é o maior custo de infraestrutura que eu tenho, só distribuição, sem o transporte. Se eu somar o transporte, aí a coisa fica muito pior, mas é o maior custo de infraestrutura que eu tenho em todo o sistema da Yara. E como é que a gente sai dessa? Olha, eu tenho umas visões, a gente vem participando das consultas públicas e até faço um disclaimer, assim, a gente tenta olhar para fora do que a gente vê lá, o que eu vejo que o meu colega da Europa tem de acesso, o que eu vejo que o meu colega da Austrália tem de acesso, e a gente tenta trazer um pouco isso para a nossa realidade. O que eu acho que a gente precisa? Mudar um pouco a lógica dessa forma de remuneração, sabe? Eu entendo que, assim, você precisa remunerar um investimento. E a gente tem algumas carências de investimento. Mas a gente precisa começar a ser mais criterioso no que é um investimento necessário e prudente. E a participação da sociedade na definição disso é essencial. Então, assim, tem a meta de universalização, ou será que todo aquele investimento é necessário? E aí não estou falando nem de transporte e distribuição, mas os dois em conjuntos, eles são remunerados por CAPEX. Quanto mais CAPEX, eles vão ter a chance de ter maior remuneração. A conta seria ótima se a gente crescesse o CAPEX e crescesse a demanda. Qual que é o cenário Brasil? Cresce CAPEX e decai a demanda nossa de industrial de 2014 era maior do que a de 2024. Então, assim, como que você equaciona isso? Nesse cenário em que o seu numerador está comprimindo, o numerador ele tem que ser muito bem definido e muito bem revisado. E para mim, uma outra coisa que seria essencial é assim, ok, então hoje eu tenho a distribuidora, a transportadora, ela tem um incentivo a aumentar investimento. Mas eu não conseguiria pensar um modelo regulatório que, além de eu aumentar o investimento, eu incentive investimento prudente? Então, assim, será que eu não posso remunerá-la mais por um duto que ela planejou, ela construiu, sei lá, 10 milhões de metros cúbicos, planejou passar 5 e está passando exatamente 10? Então, assim, ela conseguiu construir um duto que realmente está além da capacidade planejada, assim... são coisas que eu acho que a gente tem que sair um pouco fora da caixinha para a gente resolver. Porque se a gente continuar nessa espiral, eu vejo um risco da gente começar quase numa espiral da morte, sabe? A demanda vai caindo, muita gente vai transitando para outro tipo de energético, e o seu numerador vai cada vez declinando, e seu numerador está cada vez crescendo e seu denominador declinando, né? E aí, quem vai pagar a conta no final, sabe? Quem vai ser o último ali? Assim, o último vai pagar uma conta astronômica, né? Lara, tinha algumas perguntas aqui, mas em compromisso com a nossa agenda aqui, eu vou encaminhar para o final. E só para a gente concluir, gás argentino faz algum sentido para vocês? Vocês têm olhado para essa perspectiva? E até o boliviano, né? Você mencionou que no início da jornada lá de pensar a migração para o Mercado Livre, a Yara também chegou a olhar para a Bolívia como uma opção. A gente, assim, conversa com players ali, produtores da Argentina, para tentar entender, assim, acho que primeiro entender o que é esse gás argentino, né? Antes de pensar em posicionar ou não, se a gente vai atrás do gás argentino, a gente tem que entender o que é esse gás argentino, né? E, assim, acho que a gente tem vontade de fazer alguma coisa ali muito mais para destravar a ideia do que, neste momento, pensar isso como um suprimento firme, né? Até porque eles não conseguem garantir um suprimento firme anual. Então, nesse início ali, a gente vê ali até dentro desses primeiros contratos, muito mais ali como um push ali para
as discussões, olha, isso é possível, porque eu lembro quando, assim, veio a mais recente ali, né, a questão do gás argentino. Eu confesso que a gente estava com bem pé atrás. Será que existe mesmo? Eu acho que esse primeiro movimento foi muito interessante. Agora, a gente entender assim, a gente consegue aproveitar a sazonalidade ou não. Então, é um pouco entender o que vai vir ali, o que vai vir da própria oferta argentina para ver o que a gente consegue fazer. Bom, essa foi a Lara Terra, gerente de energia da Era Fertilizantes. Eu te agradeço muito pela visita aqui no nosso estúdio, Lara. Eu que agradeço, adorei o bate-papo, foi muito bom, muito produtivo para mim. Muito bem, essa visão aí dos consumidores de gás, né? Isso é importante. A gente tem feito aqui na Gas Week uma proposta de alternar e fazer um rodízio, né, entre os diferentes elos da cadeia, e a proposta é essa mesmo. Bom, este foi então o videocast Gas Week. Fique conectado com a gente se vê na próxima semana. Um abraço para todos.